Sabem aqueles filmes que marcam uma virada no jogo e passam a ser considerados um marco na história do cinema? Tipo O Poderoso Chefão ou E o Vento Levou? Escrito e dirigido por um diretor que não tinha tanta coisa no currículo e com atores novatos ou até que meio esquecidos atuando nele. Mas, como todos já sabemos, Pulp Fiction não só foi um estrondoso sucesso, como também levou seu criador e diretor do quase anonimato ao estrelato, bem como ressuscitou os atores que estavam meio esquecidos, mas que participaram do filme, e ainda tornou os novatos estrelas. Difícil não conhecer essa obra-prima da violência gratuita de Quentin Tarantino. Mas se é o seu caso, ou se quer apenas relembrar, segura aí que eu já volto para falar um pouquinho mais sobre ele. Mas antes, deixa aquele seu like e, se possível, se inscreva aqui no canal para dar aquela força pra gente. E fala aí, pessoal, Pulp Fiction, Tempo de Violência, foi lançado em 1994, filme extremamente violento e escrito e dirigido pelo até então novato que tinha no currículo apenas 3 filmes, onde o mais famoso era Cães de Aluguel, lá de 1992. Esse diretor, Quentin Tarantino, que já foi inclusive atendente de locadora, talvez de repente daí surgiu a sua paixão pelos filmes, teve a parceria de Roger Avary para escrever essa obra-prima da violência. Mas já vou te adiantando aqui que esse vídeo não tem a menor intenção de fazer uma super análise dessa produção, mas tão somente lembrar você de que o filme existe e deve muito ser assistido. Mas se você procurar por uma análise mais aprofundada, mais curiosidades, o que não faltam são vídeos a respeito de Pulp Fiction. De tudo quanto é jeito que você imaginar. Curiosidades, quem são os atores, erros, etc. Tarantino sempre foi um grande fã das revistas Pulp. Revistas essas que eram muito comuns em meados do século passado, que eram feitas em papel barato e que geralmente focavam em histórias de ficção científica e fantasia. Era uma espécie de telenovela em formato de revista. Hoje em dia as nossas séries de TV e novelas são meio que uma espécie de revista pulp. Mas então, Tarantino, como fã desse tipo de material, sempre cogitou criar um filme que a princípio seria uma trilogia inspirada nessas revistas. Sendo que sua inspiração maior, a inspiração inicial, era um filme chamado Black Sabbath. Não é o grupo de rock não, tá? Era o Black Sabbath lá de 1963, do italiano Mario Bava. Filme esse que era dividido em 3 partes. E quando ele e Avary começaram o projeto, começaram a chamá-lo de Black Mask, que fazia referência ao conteúdo de uma revista Pulp Fiction. Na verdade, o filme Pulp Fiction é a junção de ideias de Tarantino e Avary. E o resultado não poderia ter sido melhor. Com uma forma bem particular de contar a história do filme, que na verdade são 3 histórias interligadas, Tarantino é o tipo de cara que não conta suas histórias em ordem cronológica. Ele gosta de ir contando a história em forma de episódios não lineares. Ele não vai seguindo uma linha do tempo e a gente vai montando a história no decorrer do filme. E uma outra coisa que ajudou e muito a elevar a hype do filme na época foi a trilha sonora escolhida para o filme, que até hoje ainda faz sucesso. Mas, como já disse, o filme é composto por 3 histórias meio que interligadas. Começa com um casal meio sem noção planejando um roubo a um restaurante, porque, segundo eles, isso é muito melhor do que um banco. Daí o filme já corta para a segunda história sem terminar na primeira, onde 2 capangas filosofam a respeito da vida e sobre seu trabalho. E nesse episódio, esses 2 capangas dão um show em diálogos longos e com um papo nada a ver para a situação. O destaque aqui vai para John Travolta e Samuel Jackson, que simplesmente arrasaram em seus papéis. Aliás, como não poderia deixar de ser, né? Depois, o filme já corta para um dos capangas, no caso John Travolta, que recebe a ingrata missão de servir de acompanhante por uma noite para a mulher de seu chefe. Missão essa muito ingrata por sinal. Porque, segundo eles, o chefe já jogou um outro capanga do alto de um prédio simplesmente porque ele massageou, ou seja, ele ousou massagear o pé da esposa dele. Imagina então o perigo que seria acompanhar essa esposa durante uma noite inteirinha, levando ela para jantar, dançar, se drogar e etc. E esse encontro gera
gera duas das cenas mais icônicas do filme e que inclusive ajudaram a deixar o filme bastante famoso. E uma delas é a dança bastante esquisita de Travolta e Uma Thurman em uma casa noturna. Uma Thurman é a mulher do chefe. E a outra cena é como Travolta lida com uma overdose. Totalmente sem noção. Daí então, já corta para um boxeador que faz um trato com esse chefão para perder uma luta e faturar uma grana em cima, né? Se ele perdesse a luta, estaria tudo certo, cumprindo assim o seu acordo com o chefe. Mas ele resolve mudar de ideia e o trem fica bem feio pro lado dele. Lutador esse que é interpretado por Bruce Willis e é intitulado de O Relógio de Ouro. Depois o filme já corta e volta para os dois assaltantes do restaurante e o outro capanga colega de Travolta. O personagem de Samuel L. Jackson. O detalhe é que o filme não se chama Tempos de Violência por acaso. Todas as histórias são repletas de violência gratuita e muita conversa fiada. Como se isso fosse algo banal e corriqueiro. Apesar de que deve ser mesmo, né? Afinal, eles são gangsters. Só para se ter uma ideia, há uma cena onde Vince e Jules, Travolta e Samuel, respectivamente, vão recuperar uma maleta do chefe que um esperto surrupiou, e quando os dois encontram esse sujeito metido a esperto, o papo não tem nada a ver com o que está rolando ali. Eles travam um longo diálogo, adivinha sobre o que? Hambúrgueres. E ainda nessa cena, Jules cita supostas passagens bíblicas e discorre sobre o melhor hambúrguer, enquanto segura uma arma apontada para o meliante que roubou seu chefe. Tudo isso antes de encher o cara de bala. Mas tudo bem, porque a história do filme já é bem conhecida e tudo que eu contar por aqui você imaginará de um jeito, mas pode acreditar. Tarantino tem o seu próprio jeito único de contar uma história. E você vai se surpreender como essas histórias são mostradas no filme. E se você ainda não viu, eu te aconselho fortemente a assistir. Claro, se não tiver nada contra sangue jorrando da tela. Inclusive, esse foi o filme responsável por trazer de volta do ostracismo o ator John Travolta, que andava meio que esquecido no mundo do cinema. Também lançou a carreira de Uma Thurman, que até então era quase uma desconhecida. Claro que esse filme rende um vídeo do tamanho ou até mesmo maior que o próprio filme em si. Mas a ideia aqui é somente atiçar a sua curiosidade sobre ele. E isso é tudo. Obrigado por ficarem até aqui, se é que alguém ficou, e valeu!